nos buscar. Quero chamar aqui agora uma criança muito especial, a Heloíse e o papai Rafael, a mamãe Cláudia, a família também, e o pastor Walter, que vai apresentar a Heloíse. Mês e meio de Heloíse, na casa de Deus, vamos convidar os irmãos para orarmos juntos, presentando a Heloíse. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, eu, ministro do Senhor, estou aqui com Heloíse e creio, Deus, que o Senhor também a recebe, o Senhor a está vendo e o Senhor se agradou com esse nascimento. E nós aqui estamos te bendizendo, que o ministro de Deus faça esse pedido especial hoje. Que a Heloíse seja a alegria do Senhor, sua família tenha sabedoria e direção do teu Espírito Santo, para que ela seja vitoriosa na fé, na verdade e no conhecimento, e seja multiplicadora das bênçãos do Senhor. Então, nesta manhã, a ti toda a honra, toda a glória, toda a louvor, nós bendizemos. Pedimos estas bênçãos e creio que o Senhor se alegrou, porque foi na tua casa que a Heloíse veio junto com a família e o ministro de Deus apresenta essa atitude de louvor, adoração e agradecimento. E faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, nós vamos ler no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 a 21, diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Agora nós vamos ter a mensagem dessa manhã do pastor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a amada igreja nesta manhã. Mês de dezembro, um mês de muitas expectativas, principalmente para as crianças, quando se fala de Natal. E para nós adultos também, nós nos alegramos em ver a nossa casa enfeitada, seja com luzes brilhando. É que bonito nós vermos a ornamentação, lembrando dessa data natalícia, que nós lembramos do nascimento de Cristo Jesus, muito embora não tenhamos assim uma data específica do nascimento de Jesus Cristo, mas foi instituído para que nós pudéssemos
celebrar essa data, celebrar ao Senhor, lembrar do nascimento, da morte e da ressurreição do nosso Salvador. Então, enche de alegria os nossos corações, porque nós podemos, durante todo esse mês, nós podemos nos alegrar com os cânticos espirituais, com os cânticos natalinos, com os corais, com tudo aquilo que a igreja do Senhor vem preparando para glorificar a Deus e para exaltar ao nosso Salvador. Glória seja dada ao Senhor. Então, nesta manhã, temos como título: Nasceu o Salvador. Nascimento é uma coisa muito boa. E para quem já foi mãe, para quem já foi pai, é uma sensação muito boa de sermos filhos. E Deus enviou o seu Filho amado em forma de anjo, em forma humana, para que assim a salvação chegasse a todos nós. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Verso 8. Lucas 2, verso 8. Que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. Então somente. Ó Deus, nós agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado por Cristo Jesus, Salvador das nossas vidas. O nosso Redentor nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim, ó Deus, temos o privilégio de viver, ó Deus, as promessas do Senhor, que enviaria um Salvador. E o Salvador Jesus veio e fez a parte que foi incumbida no plano da redenção. Muito obrigado, Deus Santo, em nome de Jesus. Como nós vemos o Natal? Como que a igreja do Senhor vê o Natal? Como a população vê o Natal? Será que o Natal, nós vemos o Natal como o 13º salário, né? Vai ajudar. Será que é essa a concepção que nós temos no Natal? Ou talvez presentes, nós ansiamos em ganhar um presente, seja qual for o presente, mas nós esperamos receber um presente. Ou será que aquela mesa farta onde nós colocamos frutas, sucos, um tender, peru, será que é esse o Natal que nós temos em mente? Não é o Natal que você vive quando chega nessa data ou nesse mês? Como nós temos vivido o Natal? Como nós vemos o Natal no nosso dia a dia? E assim nós vemos que Deus fez uma promessa depois da queda do homem. E essa promessa se cumpriu com o nascimento de Jesus. E Lucas, ele narra de uma forma muito clara esse nascimento. Se nós voltarmos um pouquinho ali no capítulo 1, nós vamos ver o anjo se apresentando a Maria, dizendo que ela traria o Salvador, para salvar o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. E aí já não há mais necessidade, o nosso Salvador nasceu e não haveria mais necessidades de fazer sacrifícios para a justificação ou até mesmo para a salvação. E percebemos no capítulo 2, aonde lemos da seguinte maneira: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano
Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então nós vemos esse relato de Lucas. Não havia lugar. Mas vemos e aprendemos e temos alguns questionamentos que muitas vezes vêm à nossa mente, ao nosso coração. Por que essa questão do recenseamento? Então eles viviam no momento do Império Romano. Quem dominava eram os romanos. Então, quando havia esse recenseamento, César queria saber quantos habitantes ou quantos homens havia à disposição dele em caso de guerra. E o outro fator era para saber quanto mesmo tinha de população para ele taxar e cobrar os impostos. Então, vemos esse cenário e aparecem alguns personagens também nessa narrativa, que é o anjo e logo depois os pastores. Interessante que, assim como nos dias de hoje, há as pessoas que são marginalizadas, naqueles dias também tinham aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. E nós vemos que os pastores têm um papel fundamental ali na questão de cuidado, de criação de ovelhas. Mas esse grupo de pessoas eram marginalizados, ainda mais na concepção judaica. Os pastores de ovelhas eram desprezados pelo judaísmo por serem impuros, e os fariseus caracterizavam os pastores como ladrões, enganadores e pecadores. Então nós vemos que não é um povo assim, uma classe social benquista, muito embora tivesse uma função muito importante, mas era uma classe bem desprezada. E aí acontece uma coisa extraordinária, magnífica. Deus trabalha na vida daqueles que são marginalizados, que são desprezados. E esse anúncio de boas novas veio para quem? Para aqueles que eram desprezados, para aqueles que viviam à margem da sociedade, para aqueles que ninguém dava valor algum. Mensagem de boas novas. Então, glórias a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E vemos Jesus nascendo. Se nós avançarmos um pouco mais, João capítulo 1, nós vemos a expressão de João falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a promessa de Deus foi cumprida. Deus, o próprio Deus, se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou do seu poder para se fazer homem, para habitar entre nós, para sentir as nossas fraquezas. E quando nós vemos esse cenário, isso enche de alegria os nossos corações, porque Deus se importa assim com todos nós, independente da classe social. Aqui, no contexto judaico, esses pastores eram marginalizados, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não faz
acepção de pessoas. E essas boas novas, os primeiros a receberem foram os pastores. Glória a Deus. Veja que coisa interessante. Leonardo Boff escreveu, fez uma citação: todo menino quer ser homem, e todo homem quer ser um rei. Todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Nós vemos no nosso dia a dia a questão do poder. Muitos chegam a uma posição, ele não está satisfeito com aquilo, mas nós vemos que Deus se fez menino para que você, para que eu pudesse ter salvação. Glória a Deus por isso. Uma outra lição que nós vamos tirar para nós nesse dia: Jesus é o Salvador em quem encontramos luz. O povo havia mesmo, nos tempos passados, estava mergulhado na violência, na escuridão, assim como muitos nos dias de hoje se encontram mergulhados na mais profunda escuridão e não querem sair de lá. E nós aprendemos com a palavra Jesus como luz. Jesus veio ao mundo para nos dar um senso de direção. Então Jesus veio para que nós tivéssemos a direção. Você já andou no escuro? Uns anos atrás, eu fui num acampamento e era no campo. E quando chegou a noite, aí nós fomos para os alojamentos, e assim bem rudimentar o local onde nós estávamos ali. Então, enquanto nós estávamos ali na sala, todos ali cultuando, depois que terminou aquele culto, nós fomos nos dirigindo para os alojamentos, escuridão total. Quando eu saí da porta daquele salão de culto, e me deparei com aquela escuridão, os meus olhos levaram alguns segundos para se acostumar com aquele ambiente de escuridão. E muitos vivem nessa escuridão espiritual, não sabendo e não reconhecendo que Jesus Cristo é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, ele declara assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, e terá luz, a luz da vida. E nós, quando aceitamos esse Redentor, nós temos luz. Nós não vamos tropeçar em pedras, nós não vamos tropeçar em coisa alguma, porque a escuridão, quando ela se faz presente, nós tropeçamos em pedras, tropeçamos nos erros que nós cometemos a cada dia. Aquele que não tem luz, não tem a luz do Senhor Jesus, viverá nas mais profundas escuridões. Então nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos luz, a luz da vida. Como luz do mundo, Jesus revela ao escondido tudo aquilo que nós reputamos por precioso ou não. Temos o bichinho de estimação ali, não, você pode trabalhar, pode mexer com tudo que for necessário, mas aqui não, aqui é meu bichinho de estimação. Tudo diante desse Deus maravilhoso é descoberto. Se nós olharmos na história, Ananias e Safira, por exemplo, botaram lá um plano, venderam uma herdade, combinaram entre eles: olha, vendemos por tanto, vamos reter uma parte do valor, e o restante a gente deposita aos pés dos apóstolos. Nós estamos chegando lá, Ananias, diante de Pedro,
Espírito Santo revelou que ele estava mentindo, e o final dele foi a morte. Foi revelado, diante de Deus está tudo aberto, às claras. Então, quando a luz, que é Jesus, vem sobre as nossas vidas, nada está oculto diante desse Deus maravilhoso, desse Jesus, e só nele encontramos a luz. Com a luz também, Jesus gera vida. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E por intermédio de Jesus, que é a luz, nos trouxe a vida. Jesus também é o Senhor em quem encontramos a paz. Quantas pessoas em busca de paz? Pessoas que não vivem bem, não vivem em paz com ninguém. As pessoas que estão em volta, elas não conseguem se relacionar bem com essas pessoas. Não tem paz, não tem esperança, não tem expectativa. E também brigam a todo momento. Tudo é motivo de brigas, e briga com todo mundo. Mas quando nós temos Jesus, que é a paz, tudo isso é tirado da nossa vida, porque agora nós encontramos a paz em Jesus Cristo. Pior de tudo isso, que tem pessoas que não vivem em paz consigo mesmo. Já pensou uma pessoa não viver em paz consigo mesmo? Como é triste. Mas quando nós encontramos Jesus, existe paz. E nós nós vemos que os pastores, quando saíram ali e foram conhecer ao Salvador, quando eles voltaram pelo caminho, eles voltaram glorificando a Deus, exaltando a Deus por esse presente maravilhoso que eles receberam e tiveram o privilégio de serem os primeiros a ouvir as boas novas de Cristo. E eles saíram divulgando esse grande feito que Deus operara naqueles dias. Disse Jesus: eu deixo a minha paz vos dou. Não dou a paz como o mundo dá. Não é suficiente nós falarmos de paz. Nós temos que trabalhar para que essa paz seja real em nossas vidas, buscando a esse Salvador continuamente, porque Ele é a razão da nossa salvação. Jesus é o Senhor em quem encontramos transformação. Os pastores de ovelha, aqueles que eram desprezados, aqueles que viviam à margem da sociedade, receberam essa notícia. E é impossível aqueles que conhecem ao Senhor Jesus que não haja mudança na vida dele. É impossível. Então, precisamos ter isso em nossas mentes. Jesus transforma as nossas vidas. Jesus é a razão maior para que nós possamos imitar. Jesus é o padrão de santidade. Então, quando os pastores saíram e voltaram, eles foram anunciando aquilo que eles ouviram, que o Senhor assim deu a eles esse privilégio. Então nós também devemos sair anunciando a esse Senhor, a esse Salvador. Eles saíram para as suas vidas transformadas, o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus caminhos foram transformados, porque eles tiveram um encontro real e verdadeiro com o Príncipe da Paz, com o Salvador. Jesus
é o final da religiosidade. Não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais fazer promessas, não precisamos disso ou daquilo, não precisamos, porque Jesus é suficiente para as nossas vidas. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Jesus é a glória encarnada. João capítulo 1, verso 1, o verso que se fez carne e habitou entre nós. O Natal é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Em Jesus encontramos a paz, a luz e a transformação de vidas. Como nós temos vivido? Será que o nosso Natal não faz sentido quando nós estamos diante de presentes, de uma mesa farta, diante de enfeites, presentes que nós vamos dar e vamos receber? Porque o presente maior de Natal, que é o nascimento, foi Jesus para as nossas vidas. Que esse Jesus venha a cada dia a mudar as nossas vidas para a glória, para o louvor e exaltação do nosso Deus Todo-Poderoso. Nasceu no nosso Salvador. Vamos abrir o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 6 a 14. Apocalipse 5, 6 a 14 dizem o seguinte: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há do céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Jesus,
para o Senhor é novidade. E o Senhor sabe e conhece a mente de cada uma das pessoas que aqui estão, ó Deus. Sabe perfeitamente o que subiu à mente e ao coração de cada um dos que aqui estão. Ó Santo Deus, eu quero colocar a vida, ó Deus, dos meus irmãos e das minhas irmãs que têm passado por dificuldades, e eu digo especificamente, ó Deus, no campo da saúde física. Lembra aqui, ó Deus, do nosso irmão Alencar, da irmã Idália, todos os irmãos que têm seus nomes ali arrolados no boletim, bem como, ó Deus, o nome das pessoas que cada um dos que aqui estão lembrando e que precisam do milagre, da intervenção, da providência do Senhor em suas vidas. Ó Santo Deus, eu peço que o Senhor desembarace porventura as cirurgias que precisam ser marcadas, as consultas que também precisam ser marcadas, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, dos diagnósticos, das orientações que os meus irmãos e as minhas irmãs têm recebido, ó Deus, para que cada um deles possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor dentro do campo da saúde física, ó Deus. Pai amado, peço também pela restauração dos lares, pela restauração dos casamentos que porventura estejam abalados, dos relacionamentos, ó Deus, familiares que também porventura estejam abalados, que o Teu Santo e Bendito Espírito Santo possa entrar com a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Pai amado, nós estamos aqui como povo do Senhor, clamando por livramento, clamando, ó Deus, pela providência, pela orientação e pelo milagre do Senhor nas nossas vidas e no corpo de Cristo também, ó Deus. Ó Santo Deus, entra com a Tua providência. Peço também pela vida dos meus irmãos e irmãs que necessitam da abertura de uma porta de emprego, bem como por aqueles que têm passado por dias difíceis e de tribulação nos seus locais de trabalho. Eu peço que o Senhor estabeleça a paz no local, mas que também, ó Deus, o Senhor opere a transformação do Senhor nas nossas vidas, para que não fiquemos enxergando apenas o erro dos outros, mas para que saibamos que precisamos mudar primeiro, como cristãos, como filhos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, precisamos dar o primeiro passo, Deus. Fica conosco, Deus, abençoa este domingo, este culto é para o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Santo e Bendito Espírito Santo seja com o Teu povo que reunido está aqui, ó Deus, até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.